Olá, amados. Mais uma vez aqui, o pastor Carlos R. Rodrigues. Estou aqui para trazer uma palavra de ensinamento nessa série de estudos que estamos aí nesse trimestre com a revista da CPAD, nos falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então já tivemos aí 9 lições. Semana passada ministrei aí sobre uma visão bíblica do corpo, a lição de número 9. E hoje a lição de número 10. A lição de número 10 nos fala sobre a renovação cotidiana do homem interior. Isso quer dizer, a renovação diária do homem interior. Então, fique firme aí. Olha, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ok? Sua inscrição no canal é muito importante. Você estará auxiliando no canal para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Então, se inscreva no canal, deixa o seu like. Você pode compartilhar também esse vídeo, ok? Nos grupos, pode compartilhar com pessoas e fazer comentário, ok? Então, vamos lá. Deixe seu like e se inscreva no canal. Texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao 18, que diz assim: assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Introdução. Nós temos a palavra-chave aqui desta lição, que é a palavra renovação. Então, o que é renovação? Renovação seria um melhoramento, a melhoria, upgrade, que é um termo muito usado aí na linguagem da informática. Reciclagem, atualização, aprimoramento, aperfeiçoamento. Então, são tudo termos aí que define essa palavra renovação. No caso específico da lição, estamos falando sobre a renovação espiritual. Introdução. As adversidades externas são uma incontestável realidade. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 22 e 23. Não tem como contestar, né? Por isso incontestável. As adversidades, elas existem, né? A dificuldade, muitas das vezes, algumas tribulações que passamos na trajetória da nossa vida.
Apesar disso, por meio do Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, está aqui com letra maiúscula, então se refere ao Espírito Santo. Os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida, segundo Coríntios capítulo 4, 16. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 2 e 4. Nesta lição, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. Tópico de número 1. O sofrimento exterior. Subtópico 1, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas da vida espiritual, mas não perdeu, né? Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, quer dizer, suas cartas, né, escritas na Bíblia, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Está aí em 2 Coríntios 1,8, que ele fala, né, que foi tanta tribulação que até da vida ele se desesperou. Ainda podemos ler menções do apóstolo Paulo a prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio e nudez. Está aí em 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 27. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Por isso, o texto bíblico diz que o tesouro do Evangelho está guardado em vasos de barro. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9 e 10. Subtópico 2. O exemplo do apóstolo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. E Hebreus 10, 39. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 é aquele versículo que o apóstolo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e não neguei a fé. Então, ele estava próximo à sua morte e ele declarou estas palavras, mostrando a sua perseverança no Evangelho. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 e 10. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Ele reconhece que as suas fraquezas são instrumentos do poder divino. 2 Coríntios 2, 4, capítulo 4, versículo 11 de 2 Coríntios, também o capítulo 12, versículo 9 e 10. Numa dessas passagens ele diz que, porque quando estou fraco, aí eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a pessoa se sente fraco, passando por adversidades, perseguições e tudo mais, é aí que a pessoa está forte no Senhor, permanecendo em Deus. Consciente ou cônscio de sua vocação, o apóstolo declara: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa. Está aí 2 Coríntios capítulo 16a. Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, o salvo não desamina e nem recua. Acerca disso, Cristo nos assegurou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Subtópico 3, a esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Letra A, atribulados, mas não angustiados. 2 Coríntios
4:8a. Significa, mesmo pressionado, o crente não é esmagado. B, perplexo, mas não desanimado. 2 Coríntios 4:8b. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Letra C, perseguidos, mas não desamparados. 2 Coríntios capítulo 9a. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado. D, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 9b. Mostra que, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora o nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, onde diz ali que não nos veio tentação senão humana, mas Deus é poderoso para nos livrar. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte, e do mesmo modo temos esperança da vitória e da vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14. Portanto, como cristãos, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurada esperança em Cristo. Está aí em Tito, capítulo 2, versículo 13. Prosseguindo, agora vamos para o tópico de número 2, que nos fala a renovação interior. Subtópico 1, fortalecimento diário. A Bíblia ensina que o Espírito Santo é o agente que habilita o cristão a manter-se firme na adversidade. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Esse poder do Espírito atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 16. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exteriores, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia, 2 Coríntios capítulo 4, 16b. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal. Fidelidade, reverência, oração, jejum e temor de Deus. 1 Coríntios 7:5, Efésios 5:18, Hebreus 12:14, 28. Portanto, não podemos permitir que a aflição nos desanime, mas devemos renovar o nosso compromisso e servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. 2, subtópico 2, o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso. O apóstolo ensina que, se comparada ao peso da glória, que é eterna, a tribulação é leve e passageira. Nesse sentido, a adversidade serve como um instrumento encorajador do homem interior, impulsionando-o a prosseguir. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. E que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Então está aí Jó, capítulo 42, versículo 5, Salmo 119, versículo 67. Portanto, faz-se necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas, segundo o critério de Deus, são inevitáveis. Entretanto, as Escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Romanos capítulo 8, versículo 18. Subtópico 3, a visão da eternidade. Fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, versículo 18. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos fala a respeito da fé, nos dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Neste caso, somado à renovação diária, o crente deve viver sob a perspectiva da eternidade.
Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Tópico de número 3. Os desafios de hoje. Subtópico 1. Cultura secularista. O espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Está em Apocalipse capítulo 17, versículo 5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que nega a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. Diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro. Resista aos ataques externos e tome posição contra o advento do mal. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Subtópico 2, relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Ora, relativizar a doutrina bíblica é enfraquecer o homem interior. Não há como renovar nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 3. O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e tolerado. Porém, o crente renovado deve reagir contra essa inversão de valores, resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Subtópico de número 3, batalha espiritual. Todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 e 1 João, capítulo 5, versículo 19. Por isso, nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele começou as suas atividades contra o homem. Isso quer dizer, Satanás, ok? Gênesis capítulo 3, versículo 13 e 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Outro assim, os espíritos malignos têm capacidade de influenciar os que vivem na desobediência, manipulando, aprisionando e colocando pessoas contra Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2. Por isso, a Bíblia alerta que nossa luta não é contra o homem, mas contra os demônios. Efésios capítulo 6, versículo 12, que está escrito, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é contra o diabo. De certo, o crente renovado, de posse da armadura de Deus, deve posicionar-se contra as ciladas do diabo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6, versículo 18. Então, a oração é uma arma fundamental, uma das armas, dentre as armaduras de Deus, que o Senhor nos concede, que está aí explanada em Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, ok? Já estamos chegando ao encerramento. Conclusão. Durante a existência do corpo mortal, isso é esse corpo aqui, essa carne, né? Essa carcaça, vamos dizer assim. Nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer.
mas se renovar por meio do poder do Espírito, isso é o poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 4,16. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Por isso, no tempo presente, de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do homem interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Glória a Deus! Então encerramos aí esta lição de número 10. Não se esqueça, se inscreva no canal, ok? Deixe seu like, comente, compartilhe. Essa sua interação, essa sua participação no canal é muito importante para que outras vidas também, principalmente por isso, para que sejam edificadas através da palavra de Deus, através do ensino da palavra de Deus. E semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos estudando a lição de número 11, cultivando a convicção cristã. Então já estamos aí quase encerrando a revista desse trimestre. Só falta apenas 3 lições, ok? Para encerrarmos e entrarmos no 4º trimestre. Então que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, ricamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.